Uma partida mais decisiva para Fabian Bustos do que para o Santos no Campeonato Brasileiro. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, afinal de contas, neste sábado tem mais um Santos e Corinthians lá em Itaquera, 7 da noite, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, depois do encontro fatídico da última quarta-feira pela Copa do Brasil, quando o Santos foi goleado por 4-0, agora o Santos terá que ter uma postura diferente para que o professor Fabian Bustos possa dar sequência ao seu trabalho. Porque se algo terrível acontecer, não vai ter muita escapatória não, o treinador argentino vai perder o emprego. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também pelas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante, e se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, a gente vai assistir o jogo primeiro porque, como torcedor, a gente acredita sempre no melhor, né? O jogo de volta da Copa do Brasil é outra história. Também vamos assistir, torcendo pela vitória, torcendo por um milagre, ou pelo menos por uma despedida digna da Copa do Brasil, mas é preciso mudar a chave e entender que no Campeonato Brasileiro, hoje o Santos ele só não está no G6 por critérios de desempate, né, por número de vitórias, enfim, e está a 4 pontos de distância do Z4. Então este jogo contra o Corinthians ele tem importância fundamental pensando na sequência da classificação dentro do Campeonato Brasileiro, a sequência da campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Tem um aspecto psicológico importante também de tentar diminuir a má impressão que ficou de quarta-feira e já deixar o time um pouco mais leve para uma outra decisão que será no meio da semana que vem, contra o Táchira na Venezuela, o início das quartas de final da Copa Sul-Americana, que eu continuo acreditando, apesar de tudo, que o Santos tem condição de vencer. Isso passa muito pelo desempenho do time, e o Fabian Bustos mudou o Santos, vai mudar. Primeiro que ele tinha algumas situações obrigatórias em termos de cartões e outras situações em que ele precisava dar um chacoalhão na equipe. Por quê? Porque o Santos não pode apresentar o futebol pífio que apresentou na quarta-feira. Ele não pode ter a atitude que teve na quarta-feira. Passa também pela vontade dos jogadores. Aliás, eu acho até bom que o João Paulo não jogue. Pode parecer uma loucura, né? Porque o João Paulo vira e mexe e salva o Santos. Mas, em dado momento da partida, o João Paulo gritava com a defesa. Ele estava tomado, estava virado no giraia de tanta raiva, que ele olhava o time não correndo, né? E eu acho até bom porque para o João Paulo, que ele está numa posição hoje em que ele precisa liderar, precisa cobrar os seus companheiros, a gente vê isso muito nos bastidores, né? Eu acho que para ele deve ser desgastante também, né? Enfim, eu não estou dizendo que é bom ele não jogar pelo lado técnico, mas eu estou tentando ver o lado bom do João Paulo não jogar, para ele tirar um pouco dessa coisa, né? Porque se estou no lugar dele, eu ia ficar muito pé da vida o tempo todo, né? Então ele saiu um pouco do foco para descansar a cabeça, ver de fora e tentar se aprumar, né, no aspecto emocional para a sequência da temporada. Então esse é um detalhe, o Santos não conta com o João Paulo, que é o seu capitão e o cara que faz muita diferença em muitos jogos. Eu espero que o John retorne bem. O John é um goleiro que teve alguns momentos muito ruins no Santos, como a final da Libertadores, por exemplo, mas ele já fez grandes partidas também, com importantes defesas. Ele não tem lá o ritmo ideal, mas eu acredito no John, eu confio nele, acho que ele é um jogador que pode fazer um bom papel. E não tem o Zanocelo também, que está suspenso, além do próprio Bustos, que não fica no banco porque foi expulso na partida anterior. E o restante da equipe, né,
o Bustos ele meio que ou passou recibo para as críticas, não sei se ele acredita piamente nessas mudanças. Ele escolheu alguns jogadores para sair e trouxe outros. Por exemplo, para a vaga do Zanocelo suspenso, ao invés do Sandri, ele vai por o Camacho. Por quê? O Camacho ele tem uma visão de jogo, de passe, parecida com a do Zanocelo, apesar do Sandri também ter, mas é mais experiente. Talvez ele queira dar uma pitada de experiência ali ao meio de campo. Ele muda bastante o sistema defensivo, ele volta com o Auro na lateral direita, ele coloca o Velasquez de novo na zaga, que não vinha bem. Eu hoje acho que entre Kaique e Velasquez é quase que uma loteria, né? O Kaique pesa contra ele a inexperiência, contra o Velasquez pesa a fase dele que não anda boa. Então, como teve muita gente que pegou no pé do Kaique, talvez seja uma preservação de um ativo importante do clube, apesar de alguns não quererem, mas aí você não vai discutir com o futebol internacional e com os olheiros dos times da Europa, porque a torcida do Santos quer, né? Enfim, então eu acho que preserva o Kaique, mantém o Bauerman, e o Lucas Pires está jogando direto, muitas partidas. O Felipe Jonathan deve ir para o jogo. O problema é que o Felipe Jonathan na lateral não tem ido bem, ele tem deixado muito a desejar, mas é a opção que tem no elenco. Então, eu entendo o Felipe Jonathan, mas, sei lá, fico realmente preocupado com o que possa acontecer. Isso talvez, de certa forma, explique o restante da opção da escalação do Bustos. Eu já vou chegar lá. Rodrigo Fernandes no meio, Camacho, que eu já citei, e aí ele monta uma linha de 4 atacantes. O Léo Batistão mais ao meio, provavelmente, como um 10. O Ângelo voltando à equipe pela direita, o Marcos Leonardo de centroavante e o Lucas Braga pela esquerda, porque o Lucas Braga volta para recompor bastante. E talvez ali ele dê uma ajuda para o Felipe Jonathan e traga a dificuldade para o lado direito da defesa do Corinthians. Imagino. Do outro lado, o Ângelo ele não volta, ele não marca, né? E aí vai ter que segurar o Auro, muito provavelmente no sistema defensivo. Eu quase que concordo 100% com essa escalação, mas tenho minhas dúvidas se não poderia ser o Bruno no meio, o Batistão lá na direita, o Ângelo na esquerda, e talvez não se explique essa possibilidade porque o Ângelo não marca, já que ele quer ir para o ataque. Não sei, eu repito, quase que concordo, mas acho que talvez o Bruno ali no meio de campo e o Batistão na dele fosse o ideal. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Ele vai botar um time mais ofensivo, um time bem alterado. Ele tira o Júlio do time, aliás, isso é muito sugestivo. Ele põe o Ângelo, que a torcida pede, ele tira o Júlio, que a torcida está reclamando. Ele quase que monta um time que o torcedor escalaria. Por quê? Porque ele já percebeu que se ele não tiver um resultado aceitável, e aceitável acho que até um empate, o emprego dele vai por água abaixo, né? O Bustos cairá se o Santos perder feio a partida. Se o Santos perder de 1-0 com um pênalti inventado pelo VAR, ou não, que nem o do Botafogo contra o Inter outro dia, né, com algum erro cabeludo de arbitragem, talvez relevem. Mas se o Santos tomar um pau do Corinthians, como tomou na quarta-feira, aí eu acho que ele não vai ficar mesmo. Eu sinceramente não vi como é que o Corinthians vai para esse jogo, porque o Corinthians tem o Boca na terça-feira, né? Pela Libertadores em casa também. Então é provável que eles vão para a partida com uma equipe cheia de alterações, o que pode ser um facilitador para o Santos, né? Jogar o adversário ter uma equipe um pouco diferente. Enfim, mas também é difícil imaginar quantos desses jogadores que vão entrar agora podem, né, manter o ritmo. Eu não sei, não consegui acompanhar aqui nenhuma prévia do Corinthians até o momento. Então, assim, é aquilo. O Bustos monta um time para tentar salvar o emprego dele, porque ele realmente corre o risco de cair.
É um time que, em outras circunstâncias, eu não escalaria, mas diante da necessidade dos fatos, eu até entendo, né? É um time que ele, em tese, vai tentar, que mostra em tese uma tentativa de ganhar o jogo, e tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Por que eu estou dizendo tomara que dê certo? Porque apesar, e aí isso é muito particular, as pessoas acreditam no que elas querem. Eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém, e não tenho como fazer as pessoas acreditarem no que eu digo. Elas têm que ver comportamento, conduta, histórico. Eu desconfio, por exemplo, de algumas coisas, só vou voltar já no que eu estou falando, porque hoje surgiu, por exemplo, uma matéria na ESPN do Gustavo Zupac, dizendo que o Bustos é um sujeito de difícil trato no dia a dia. Eu não estou aqui desmerecendo a informação do companheiro da ESPN, mas me estranha o fato disso só ter surgido agora, né? Por que nunca foi falado isso antes? Por que esse tipo de informação não vazou do clube antes, lá atrás? Estavam blindando o treinador? Ou será que é conveniente vazar agora que o Bustos é um sujeito de difícil trato no dia a dia com as pessoas, né? Então me parece que até uma tentativa de preparar o terreno para justificar mais ainda uma eventual demissão do cidadão depois do jogo deste sábado. Mas, retornando, para aqueles que acham que eu torço contra, isso é uma estupidez do tamanho do mundo, porque eu jamais na minha vida vou torcer contra qualquer pessoa no Santos, contra presidente, contra técnico, contra jogador. Isso é um absurdo completo. O santista de verdade não torce contra ninguém que está no clube, nem torce pelo fracasso de ninguém que está no clube. Uma coisa é a nossa obrigação crítica de dizer que determinadas coisas, na nossa opinião, estão certas ou estão erradas. Outra coisa é o sujeito ter a desfaçatez de achar que você está torcendo contra só para justificar a sua opinião. Repito, quem pensa isso está absolutamente equivocado. E eu reforço, eu espero que o Santos vença. Sabe por quê? Porque trocar de técnico a cada 3, 4 meses é ruim. Que o Bustos ele erra ao toda hora justificar com a arbitragem os problemas do Santos, que ele erra, e não foi a primeira vez que ele falou em coletivo que ele falou depois do jogo de quarta-feira, já contra o Bragantino ele tinha falado também, e outras vezes também, e eu já tinha dito isso inclusive aqui no Esporte em Destaque, que ele na coletiva ele tenta se safar um pouco das críticas e transferi-las. Acho também que existe um exagero, o jogador brasileiro é muito cheio de frescura, né? Na Europa os caras são cobrados e não tem toda essa coisa, mas eu sei como é a nossa cultura aqui, o jogador não gostar de ser cobrado publicamente, enfim. Apesar disso tudo, né, eu acho horrível a ideia de ter que trocar de técnico de novo a cada 3, 4 meses. Porque eu estou tentando aqui olhar o outro lado, porque a gente bate muito, mas precisa entender, 3, 4 meses de trabalho, indicações erradas, Júlio, Angulo, aceitou Maranhão, aceitou o Auro, tudo bem, pode ser, é um erro, mas ninguém me garante que outro treinador também não tivesse aceitado, ou outro treinador não tivesse indicado jogadores iguais ou piores. Como é que a gente pode ter certeza disso? Como é que a gente pode ter certeza que se trocar de técnico, que vem o Bielsa, que está livre no mercado, Marcelo Bielsa, é louco Bielsa, já pensou se vem para o Santos? Ou Sampaoli de volta, porque parece que já tretou lá no Olympique de Marseille. Quem é que garante que vai dar certo? Tem chance de dar certo? Óbvio que tem, mas não é garantia 100%, né? Enfim, eu acho que, entendendo as circunstâncias, a falta de tempo para treinar, os problemas que o Santos tem de elenco, o Santos não tem lateral direito, né? A lateral esquerda tem 2 jogadores que têm um potencial ofensivo maior do que defensivo. O principal zagueiro do Santos hoje está machucado de novo. O jogador mais promissor da base, que está no time principal, o Ângelo, ainda não está maturado fisicamente. Ele entra várias vezes no jogo em situações muito ruins, em que ele tem que sozinho tentar resolver.
E é difícil quando o time não acompanha. O Neymar, por exemplo, ele tinha companhia de gente muito acima do que o Ângelo tem hoje. Mas não tem nem dúvida, né? Imagina, o Neymar jogou em 2010 com o Ganso voando, com o Robinho, com o Giovani ainda com lenha para queimar, o Wesley voando, sabe? Não dá para comparar. Não dá para comparar mesmo a situação do Ângelo hoje com a do Neymar de 2010, 2011, né? Enfim, então, eu acho que no final do ano a gente pode fazer uma reavaliação, mas o ideal hoje, é que o Santos consiga um resultado digno contra o Corinthians. Uma vitória seria excelente, pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, um empate é aceitável, fazer uma boa partida na Copa Sul-Americana, de preferência ganhar, porque o Santos precisa começar a ganhar de novo, ele não ganha com frequência, e aí vai para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo, que eu também torço para que o Santos ganhe para ele embalar no campeonato, né? Porque se perder, aí talvez alguém vai dizer, olha, perdeu-se uma semana sem trocar de técnico e tal. Claro que quando muda, a gente renova a esperança, mas isso aconteceu ao longo dos últimos 2 anos e não funcionou muito. Eu tenho sérias restrições e críticas ao trabalho do Bustos, acho que ele falha em muitas coisas, mas acho que em algumas outras ele está sendo levado pelo processo do clube, por tudo que o Santos vem enfrentando com as questões pontuais criadas por esta administração do clube, que aliás está chamando agora a Valéria Mendes, conselheira, para compor o comitê de gestão, e ela é muito séria, muito combativa, e é um nome que eu aprovo, né? Já vi algumas graças do tipo, não entende de futebol. Ai, que argumento, né? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Combativa, está sempre nos jogos, e acho que é um nome excelente para fazer parte do comitê de gestão do Santos. Então, só para voltar, há erros dessa gestão, há os problemas que vêm do passado, há erros do técnico, dos jogadores, do seu Edu Dracena, há um monte de erros que convergem para a situação que o Santos está hoje. Então, eu não sou daqueles que trabalha pelo quanto pior, melhor. Quanto melhor, melhor. Por isso que eu espero que o Santos vença o clássico deste sábado, que o Bustos possa seguir, que ele possa refletir, melhorar, porque eu acho que o ser humano tem essa capacidade de refletir e melhorar, né? Já para quarta-feira, e depois para o jogo contra o Flamengo, depois para o jogo contra o Atlético Goianiense, para a volta da Sul-Americana, para o jogo contra o Atlético Goianiense, e lá no final, no dia 13 de julho, no final que eu digo dessa caminhada, enfrentar o Corinthians novamente e jogar pela honra aqui na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Só isso, basicamente. Então, assim, como eu disse anteriormente, vocês jamais vão me ver aqui fazer um pré-jogo pessimista ou vindo dar um palpite que o Santos vai ser goleado ou que ele vai perder. Porque se eu for assistir um dia um jogo do Santos, sentar numa arquibancada ou num sofá para ver um jogo do Santos, acreditando que o Santos vai perder, alguma coisa errada tem. Se eu for assistir um jogo do Santos com esse sentimento, eu prefiro não assistir o jogo do Santos. Eu vou ver um filme, eu vou ver uma série, eu vou passear, vou na quermesse, vou na praia, vou fazer qualquer coisa. Torcer é isso, é acreditar sempre, apesar de tudo que possa acontecer. Então, irei torcer para que o melhor aconteça e, se o pior acontecer, que a melhor solução possa ser tomada no curto prazo, para que esse ano o susto não ocorra. Basicamente é isso. E que o Santos possa depois na Sul-Americana ver o que pode fazer, ir até onde é possível. Tá certo, meus caros? Então acompanharemos o jogo deste sábado e na sequência voltamos por aqui com os detalhes sobre o jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians lá em Itaquera, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.